proteção de Deus, dou início à 13ª sessão ordinária do dia 15 de maio de 2017, da 46ª legislatura. Solicito ao senhor primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Antônio Cândido. Teve uma ligação muito grande com o São João da Boa Vista. Está presente a vereadora professora Can, vereador Odair Pirinotto, vereador Vicky, vereador Zé Eduardo, vereador Bira, vereador João Anselmo, vereador Claudinho, vereador Sebastião Neres, vereador Claudinei Damalho, vereador Rui Nova Onda, vereador Tite, Fernando Betti e vereador Gerson Araújo. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, solicito que todos os presentes fiquem em pé e que todos permaneçam por 1 minuto de silêncio sobre a morte do escritor Antônio Cândido, onde o qual tinha muita ligação com São João da Boa Vista. Após esse 1 minuto de silêncio, será feita a execução do hino nacional.
A seguir, solicito que o senhor secretário proceda à leitura dos documentos constantes do expediente. Ofícios do expediente. Documentos do Executivo. Projetos de lei do Executivo. Projeto de lei número 69 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a realizar os concursos de danças juninas e concurso de cartuchos na festa de São João de 2017, para o fim que especifica e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Ofícios do Executivo. Ofício número 100 de 2017. Encaminha resposta à indicação 155 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício número 101 de 2017. Encaminha resposta à indicação 150 de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição dos vereadores. Ofício 102 de 2017. Encaminha resposta à indicação 152 de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição dos vereadores. Ofício número 103 de 2017, encaminha resposta à indicação 153 de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição dos vereadores. Ofício número 104 de 2017, encaminha resposta ao requerimento 100 de 2017, de autoria do vereador Vicky. À disposição dos vereadores. Ofício número 105 de 2017, encaminha resposta à indicação número 161 de 2017, de autoria da professora Kahn, vereadora Kahn. À disposição dos vereadores. Ofício número 107 de 2017, encaminha resposta à indicação número 92 de 2017, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício número 108 de 2017, encaminha resposta à indicação número 140 de 2017, de autoria da vereadora Patrícia Magalhães. À disposição dos vereadores. Está presente no plenário a vereadora Patrícia. Ofício número 109 de 2017, encaminha resposta ao ofício GAB número 147 de 2017, de autoria da vereadora Patrícia Magalhães, presidente da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 44 de 2017, que altera as atribuições das funções públicas de natureza não permanente, constantes do anexo 1º da lei número 3.869, de 15 de setembro de 2015. À disposição dos vereadores. Ofício número 110 de 2017, encaminha resposta ao requerimento número 105 de 2017, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício número 111 de 2017, solicita a retirada do projeto de lei número 37 de 2017, que dispõe sobre a denominação da Estação das Artes de São João da Boa Vista. Em deliberação. Aprovado. Em deliberação, senhor? Em deliberação, vereador Fernando Betti. Tinha que estar especificado a autoria. É do Executivo? Sim. É do Executivo. Em deliberação. Aprovado, retirado pelo autor. Encaminha a Secretaria para correção. Ofício número 112 de 2017, solicita a retirada do ofício GAB número 222, de 7/4 de 2017, que encaminhou o veto ao autógrafo número 33 de 2017, que altera o artigo 1º da Lei número 3.983, de 27 de abril de 2016, que dispõe sobre a instalação de portas giratórias nas agências bancárias, por ser a lei inócua. Em deliberação. Pela ordem, vereador Rui.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rui. Eu gostaria de parabenizar a Comissão de Justiça e Redação pelo trabalho realizado, tendo em vista que foi os próprios fiscais que pediram a adequação da lei. Parabéns. Pela ordem, em deliberação? Em deliberação, senhor presidente? Deliberação, vereador Fernando Betti. É gostoso a gente ver quando uma comissão trabalha de forma correta, né? Parabéns à Comissão de Justiça pelo trabalho realizado, né? Endossando aí as felicitações do vereador Rui. Parabéns. Em deliberação. Aprovado, retirado pelo autor. Documentos do Legislativo. Projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 25 de 2017, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Denomina Romildo Dominato, a Rua 3 do Distrito Industrial. Em deliberação. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrito vereador Fernando Betti. A Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo número 26 de 2017, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira. Declara de utilidade pública a Sociedade São Vicente de Paula. Conselho Central. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Vereador Fernando Betti. Gostaria de subscrever também o projeto de lei do vereador Cláudio. Subscrito vereador Fernando Betti, Can, Claudinei, Odair, Patrícia, Sebastião, João Anselmo, Rui, Tite, Gerson Araújo. Vicky, aprovado. A Comissões de Justiça e Redação. Moções. Moção número 36 de 2017, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, subscrito pelo vereador Fernando Betti, uma vez que o autor não está presente, envia moção de aplausos ao atleta Guilherme Milian, lutador pertencente à equipe Zenit, pela conquista do Salvador FAO Internacional Open 2017, Campeonato de Jiu-Jitsu Esportivo. Em deliberação. Subscrito vereador Fernando Betti, Claudinei, Can, Odair, Claudinho, Rui, Patrícia, Sebastião, Tite, João Anselmo, Bira, Gerson Araújo. Aprovado, oficie-se. Moção número 37 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Encaminha moção de agradecimentos ao IPFAI pela realização da sessão solene de entrega do título de cidadão benemérito ao excelentíssimo senhor Sidney Estanislau Beraldo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Fernando Betti. Gostaria de subscrever e parabenizar o autor pela comenda. Subscrito vereador Fernando Betti, Can, Claudinei, Odair, Claudinho, Rui, João Anselmo, Sebastião Neres, Patrícia, Rui Nova Onda, Tite, Bira. Aprovado, oficie-se. Moção número 38 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Encaminha moção de agradecimentos ao excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Capês pelo projeto de lei de sua autoria que insere no orçamento do governo do estado de São Paulo uma emenda parlamentar que destina R$150 mil para reforma e compra de equipamentos para a UTI da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, de São João da Boa Vista. Em deliberação. Gostaria de parabenizar o autor, parabenizar o deputado e gostaria de subscrever, senhor presidente. Subscrevedor Fernando Betti, Can, Claudinei, Odair, Vicky, Claudinho. Pela ordem, senhor. Pela ordem, vereador Vicky. Eu também gostaria de cumprimentar o autor também por esse recurso e também ao deputado Cabeça. Sim, Esses obrigado. trabalhos que valorizam esta casa. Obrigado. João Anselmo, Bira, Sebastião Neri, Patrícia, Rui e Tite. Essa emenda era para ter saído já 2 anos atrás. Foi uma solicitação de minha autoria. Sabe, o deputado Fernando Capês tem um carinho grande para o São João da Boa Vista. E sabemos que a Santa Casa, principalmente a UTI, passa por dificuldade, inclusive por respiradores e equipamentos.
Então, sabe que o governo do Estado não fez emenda nenhuma durante 2 anos. Então, essa emenda de 2 anos atrás, há uma emenda também que está sendo pronta, de mais 300 mil para a Santa Casa, para a reforma da UTI também, para aumentar a capacidade da UTI. Então, deixo aqui a minha agradecimento ao deputado por deixar essas emendas do seu gabinete para São João da Boa Vista para a UTI. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimentos. Requerimento número 117 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho e vereador Gerson Araújo. Encaminho o anteprojeto de lei que acrescenta a linha B ao artigo 6º da Lei número 2601 de 2009, que institui nas vias e logradouros públicos áreas especiais para estacionamento por tempo limitado, Zona Azul. Em deliberação? Em deliberação, senhor Em presidente. deliberação, vereador Fernando Betti. Gostaria de subscrever também o projeto. Subscrito vereador Fernando Betti, Odair Perinoto, Can, Rui Nova Onda, Patrícia, Sebastião Neres, Claudinho, João Anselmo, Bira, Vic e Tite. Em deliberação, presidente. Sabemos que esse requerimento a comissão deu inconstitucional. Em conversa com o Claudinei, toda a casa está fazendo esse requerimento para que seja de forma como anteprojeto, e vamos fazer um esforço junto com o Executivo para que possa atender o pedido, tendo em vista que é necessário para melhor atender a população são-joanense. Agradeço que todos tenham consciência disso e que nós, unidos, podemos fazer uma São João melhor. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 118 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo. Requer que seja encaminhado ofício Aviação Rápido Sumaré, solicitando que estude a possibilidade do ônibus circular fazer seu percurso em menor espaço de tempo possível no Jardim das Rosas. Em deliberação. Subscrito Fernando Betti, Can, Claudinei, Odair, Claudinho, Rui, João Anselmo, Sebastião, Rui, Tite. Aprovado, oficie-se. Bira, desculpa, vereador. Desculpa, Bira. Requerimento número 119 de 2017, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Solicita ao CETRAN realização de estudos para colocação de redutores de velocidade na Avenida Padre Josué. Em deliberação. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrito Fernando Betti, Claudinei, Can, Patrícia, Sebastião Neres, João Anselmo, Claudinho, Odair, Tite. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 120 de 2017, de autoria do vereador Rui Nova Onda, solicita ao CETRAN a pintura de sinalização do solo na rua Santo Antônio, em frente ao Skate Plaza. Em deliberação. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 121 de 2017, de autoria do vereador Bira, solicita ao Executivo informação sobre a construtora Marques e Marques. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Fernando Betti. Gostaria de subscrever, uma vez que também fiz essa solicitação referente a esta empresa que presta serviços a São João, gostaria também que encaminhasse uma cópia à minha pessoa. Será oficializada a secretaria e encaminhada ao vereador. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 122 de 2017, de autoria do vereador Tite. Solicita ao CETRAN a colocação de redutor de velocidade na rua Pedro Alberto da Fonseca, no Jardim Recanto do Jaguari. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrito vereador Fernando Betti, Can, Claudinei, Odair, Bira, Patrícia, Sebastião, Claudinho, João Anselmo, Rui Nova Onda. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 123 de 2017, de autoria do vereador Antônio Aparecida Silva. Solicita ao CETRAN a colocação de redutor de velocidade no acesso de ligação
entre os bairros Jardim Holanda e Jardim 1º de Maio. Em deliberação. Deliberação? Deliberação, vereador Bira. Eu já havia feito esse pedido no final do ano passado e tive uma conversa com o Vanderlei, foi na sexta-feira, depois nós saímos aqui, e marquei com o Tapico, nós vamos lá para ver esse daí que vai fazer se pode ser feito de terra mesmo, mas não teria problema nenhum, você entendeu? Então só para deixar ciente aí que eu já tinha feito esse pedido e vou talvez amanhã ou quarta com o Tapico lá para ver se vai realizar esse quebra-mola. Sim, deliberação. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 124 de 2017, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, subscrito pelo vereador Fernando Betti, pois o autor não está presente, solicita informação ao Executivo e Departamento de Saúde sobre o motivo dos representantes comerciais de medicamentos terem a entrada restrita na UPA. Em deliberação. Em deliberação. Em deliberação, vereador Rui. Só para deixar registrado também, não é só eles que estão tendo, a população também está tendo a entrada restrita na UPA. Você está com uma pessoa, um idoso lá dentro, uma criança, tem um acompanhante. Chega alguém lá da parte, ou um filho, ou algum parente, ele é barrado na porta, não pode nem saber como é que está a situação da criança ou do idoso que está lá. Então tinha que ser um pouquinho mais maleável. Ninguém vai entrar ali para fazer festa, vai ali para ver como é que está o doente, como é que está a pessoa que está doente. Então deixa aqui também, quero deixar registrado o acesso restrito a essas pessoas. Em deliberação. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 125 de 2017, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, subscrito pelo vereador Gerson Araújo, pois o autor não está presente. Solicita à Câmara Municipal prestação de contas sobre o uso do carro nos últimos 12 meses. Em deliberação. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 126 de 2017, de autoria do vereador Chaves, subscrito pelo vereador Gerson Araújo, pois o autor não está presente, solicita ao Executivo informações sobre a existência de irregularidades com empresas de transporte de alunos que prestam serviço para a Prefeitura Municipal. Em deliberação. Aprovado, oficie-se. Subscrito vereador Rui. Requerimento número 127 de 2017, de autoria do vereador João Anselmo, solicita ao CETRAN a colocação de faixa de segurança para pedestres na rua Henrique Cabral de Vasconcelos, número 50 metros antes da padaria Belo Pão. Em deliberação. Em deliberação, senhor deliberação, presidente. Fernando Betti. Senhor presidente, é o quarto pedido, gostaria de parabenizar o vereador. É o quarto pedido de já 4 vereadores solicita essa faixa elevada em frente à padaria Belo Pão. Senhor Jesus, o Departamento de Trânsito, será que não está percebendo que há uma necessidade, que essas faixas precisam ser colocadas naquela região? E outra, vou reforçar mais uma vez, senhor presidente, o Executivo não fez nenhum estudo referente à faixa na Praça Isaura Teixeira de Vasconcelos, próximo ao posto de gasolina, aonde sofreu o acidente daquela moça que ela veio a óbito, e teve mais outros acidentes naquela esquina, com a Francisco Palma Travassos, e até agora o Executivo não tomou nenhuma atitude lá naquela região. Senhor presidente, faça uma moção de pedido ao senhor prefeito que exija do diretor de trânsito que faça isso com urgência. Por favor. Eu agradeço, senhor presidente. Pela ordem, vereador Sebastião Neres. Eu estive essa semana conversando com o diretor de trânsito a respeito justamente de faixas. Ele me explicou que está faltando tinta na Prefeitura Municipal devido a problemas de compra. É um trabalho muito grande, o negócio de fazer compra, licitação, essas coisas, e por isso que está demorando. Eu fui também lá ver a respeito sobre isso. Então... Fala no meu. E, não, lá não está funcionando, viu? Senão... Então, eu tive conversando sobre vários aspectos, ele estava explicando a respeito de compras, né?
e que é complicado e tá para chegar as tintas, por isso que está atrasando. Agora, não sei, tá? Em deliberação, vereador João Anselmo. Eu também estive no local e disseram que o pessoal da prefeitura esteve lá. Mas disseram que lá é muito descida, não pode. Então, por isso que eu reforcei o pedido 50 metros antes da padaria. Tá? Em deliberação, presidente. Em deliberação, vereador Fernando Betti. É interessante porque o departamento de engenharia, onde é composto o departamento de trânsito, tem engenheiros para... Agora, eles não é para fazer exatamente aonde foi pedido, e sim nas proximidades. Será que o engenheiro não consegue ter esse pouquinho de raciocínio para fazer uma análise ali no local, gente? Está parecendo quando foi mudar o acesso da Praça Isaura, que fechou ali na entrada do Tereza Cristina. Eu precisei pegar o carro, quase colocar um engenheiro dentro do carro para fazer a notificação lá. Senhor Jesus, senhor engenheiro da prefeitura, pelo amor de Deus, vai deixar morrer gente lá? Em deliberação? Pela ordem. Pela ordem, vereador Rui. Isso, Sebastião, você me desculpa, não é uma justificativa do executivo. Já vai esperar morrer gente lá? Não, Fernando, já morreu. E é parente minha ainda. Então, mas só que a gente vê uma aceleração muito grande em cargo de comissão, em cargo disso, cargo daquilo, e umas coisas simples, rápidas, a gente não vê tanta agilidade assim. Em deliberação? Aprovado, oficie-se. Requerimento 128 de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Encaminha ao Executivo o anteprojeto de lei que dispõe sobre a inclusão obrigatória de assistentes sociais em todas as unidades de saúde do município de São João da Boa Vista. Em deliberação? Em deliberação, vereador José Eduardo. Opa, vamos lá. Não está dando conta aqui. Preciso do... Justificativa do anteprojeto de lei. O objetivo deste trabalho é buscar, focalizar a importância do assistente social na saúde pública e o entendimento das funções e atribuições do assistente social no contexto específico da unidade básica de saúde no município de São João da Boa Vista. Esse profissional poderia oferecer uma grande contribuição a essa ação governamental no sentido de torná-la melhor para a população que se beneficia diretamente da atenção promovida pelo programa em tela. De acordo com a Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de assistente social e dá outras providências. Várias atividades exercidas por este profissional estão relacionadas com a saúde humana. Tal afirmação pode ser confirmada pela leitura do referido diploma legal, em especial no seu artigo 4º, a seguir transcrito. Artigo 4º. Constitui competências do assistente social. Primeiro, elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. 2. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam de âmbito da atuação do serviço social com participação da sociedade civil. Terceiro, encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos
grupos e a população. Quarto, orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa dos seus direitos. Quinto, planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. Sexto, planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. Sétimo, prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso 2º deste artigo. Inciso 8º. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Nono, planejamento, organização e administração de serviços sociais e de unidade de serviço social. Décimo, realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Diversas atribuições de titularidade dos assistentes sociais podem ser extremamente úteis para melhor garantir a integridade do direito à saúde. Considero que a ação da assistente social, em parceria com a atenção à saúde, será de especial valia para a proteção e defesa dos usuários do SUS, mas em especial das crianças, adolescentes, mulheres e portadores de deficiência. Agradeço a atenção e providências. Vereador José Eduardo dos Reis. Em deliberação, senhor presidente? Em deliberação, vereador Fernando Betti. Gostaria de subscrever. Parabéns, vereador, pela propositura. Muito bom. Muito boa a sua indicação. Subvereador Fernando Betti, Can, Claudinei, Odair, Patrícia, Sebastianelis, Claudinho, Rui, João Anselmo, Tite. Aprovado, oficie-se. Requerimento número 129 de 2017, de autoria também do vereador José Eduardo dos Reis, encaminha ao Executivo o anteprojeto de lei que dispõe sobre visitas de representantes da indústria farmacêuticas e da presença de amostra grátis de medicamentos nas unidades municipais de saúde, unidades do pronto atendimento UPA, Centro de Especialidades do município de São João da Boa Vista. Em deliberação. Peço para subscrever, senhor presidente. Em deliberação, vereador José Eduardo. Existem essa classe de trabalhadores que são os representantes de medicações, que trabalham para a indústria farmacêutica. Dois pontos de vista por que eu estou pedindo a liberação para eles poderem fazer a visita dos médicos nesses estabelecimentos. Primeiro, o médico fica atualizado das medicações novas que são lançadas. E segundo, eles deixam muita amostra grátis. E a gente, quando está trabalhando, distribui essa amostra grátis para a população. E, às vezes tem remédio muito caro que a população não pode comprar e a gente doa essa medicação para a população. Antigamente, eles vinham fazendo as visitas. Mas houve um problema, um impasse e bloquearam as visitas deles nos estabelecimentos de saúde. Alegando até que na época do prefeito Laerte, teve uma lei que proibia a entrada deles para fazer esse tipo de visita. Então, eu estou pedindo para mandar esse projeto de lei para ver se a gente consegue derrubar, se realmente existe essa lei, para que no horário estipulado que tem o projeto, eles possam estar frequentando os estabelecimentos e passando assim as informações novas, as medicações novas e deixando a mostra grátis que a gente doa para a população. Em deliberação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Can. Eu gostaria só de colaborar com o vereador, achei extremamente pertinente, parabenizo, porque eu acho que um dos problemas que existia antigamente é que não existia horário para essas visitas e atrapalhavam as consultas.
Então, pessoas que estavam necessitadas de serem atendidas não eram porque os representantes estavam fazendo as suas visitas, né? Então, muito pertinente a sua inserção. Parabéns. Em deliberação. Em deliberação, senhor Vereador presidente. Fernando Betti. Eu gostaria de parabenizar o autor por mais essa propositura e dizer que é muito importante a questão das amostras que eles deixam, porque muitas pessoas saem dali, às vezes, precisando de um medicamento, e às vezes 3 ou 4 amostras daquele medicamento pode contribuir para o tratamento, né, e a economia de uma pessoa que não tem condições. Parabéns, viu, vereador? É isso mesmo, a gente tem que trabalhar com as ferramentas possíveis. Em deliberação. Subscrito vereador Fernando Betti, Can, Odair, Claudinho, Sebastião Neres, João Anselmo. Aprovado, oficiis. Requerimentos número 130 de 2017, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita ao CETRAN a instalação de uma faixa elevada de pedestres no lugar da lombada existente na rua Ratcliffe, em frente à ponte no bairro do Pratinha. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrito vereador Fernando. Deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Eu José acho que Eduardo. deve ser a quarta ou a quinta vez que eu repito esse requerimento. E o interessante é que na primeira vez que eu fiz a solicitação desse requerimento, o que me disseram é que não tinha matéria-prima para realizar a rampa. Hoje, a gente, andando na Mantiqueira, o bairro móvel da cidade, a gente observa uma plataforma dessa novinha na frente do Rotterdam. Então, se não tinha matéria-prima para fazer na época e agora fez, quem está na frente? O bairro do Pratinha ou a Mantiqueira? Então, eu queria saber o porquê disso também, porque eu acho que está na hora de resolver. Quando eu falo que os olhos para baixo da linha não, são fechados, é complicado. Em deliberação. Deliberação, Deliberação, senhor presidente. Deliberação, Bira. Não, eu já fiz esse pedido também em 2015 e me disseram na época também que quando fosse fazer o recapeamento da rua Ratcliffe, eles iriam fazer, mas também recapeou a rua, mas também não chegou a fazer. Então, e é muito perigoso ali, embora com o semáforo diminuiu um pouco a velocidade, mas mesmo assim a travessia de pessoas ali é muito complicado. É entrada de cidades, entendeu? Então, fica muito complicado ali. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Vereador Fernando Betti. É só para ressaltar também, tem uma em frente ao fórum, que fizeram nova também, né? Não tinha material, mas fizeram um trevo ali em frente ao fórum, que também é um trevo assim, não tem outros comércios, pode ser que futuramente seja necessário, mas fizeram um trevo ali, muito interessante. Se eu não me engano, o fórum foi doado por instituições particulares. Aquele material? Do fórum. Eu indaguei também a respeito disso. Ótimo. Em deliberação. Subscrito pelo vereador Claudinei, Odair, Rui, Patrícia, Fernando Betti, Can, Sebastião Neres, Claudinho, Tite e Gerson Araújo. Aprovado, oficiis. Indicações. Indicação número 193 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a iluminação no trecho compreendido entre o Jardim Primavera até o Jardim das Rosas. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor vereador Fernando Betti, Claudinei, Odair, Can, Patrícia, João Anselmo, Claudinho. Indicação número 193 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a construção de um parquinho no Jardim das Rosas. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor Fernando Betti, Can, Claudinei, Odair, Tite, Bira, Claudinho, Patrícia, Rui Nova Ondas, Sebastião Neres, João Anselmo. Indicação número 195 de 2017, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita que seja tapado o buraco existente na Avenida Guilherme Guerreiro, em frente ao CSU Luiz de Freitas. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor presidente. Vereador Fernando Betti, Can, Claudinei, Odair, Sebastião Neres. Indicação número 196 de 2017, de autoria do vereador Sebastião Neres, solicita a colocação de um semáforo na rua Campos Sales, esquina com a rua Tiradentes, perto da Praça Carlos Luma.
Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor presidente. Subscrevedor Fernando Betti, Claudinei, Odair, Rui Nova Onda, Patrícia. ICAM. Indicação número 197 de 2017, de autoria do vereador Sebastião Neres. Solicita a colocação de uma placa indicando Lago da Concórdia. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Eu gostaria de subscrever, senhor presidente. Subscrevedor Fernando Betti, Claudinho, CAN, Claudinei, Odair Perinoto, pela ordem, vereador Sebastião Neres. Lembrando que essa praça é a praça em frente ao cemitério, entre o cemitério e a UPA. Não tem uma placa lá. Então, já faz tempo que o povo vem pedindo, só para esclarecer onde que fica a praça. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 198 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita que seja tapado o buraco em frente ao PSF Dr. Raul de Oliveira Andrade, Jardim Durval Nicolau. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Betti. Eu acho que se trata do mesmo buraco da Guilherme Guerreiro em frente ao CSU Luiz de Freitas. É o mesmo, pode anexar as duas indicações. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 199 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a inclusão no programa de recapeamento de vias públicas a Avenida Francisco Ferraz Campos Júnior, que liga o Jardim Durval Nicolau, primeira etapa, ao Jardim Durval Nicolau, terceira etapa. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para se inscrever. Solicito o vereador Fernando Betti. Tite. Indicação número 200 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a pintura de faixa de pedestre na Avenida Francisco Ferraz de Campos Júnior, em frente ao número 14. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 201 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a limpeza da praça do Jardim Recanto dos Pássaros. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 202 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita que seja passado a máquina motoniveladora na rua Durval Nogueira de Andrade, no Jardim Primavera. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 203 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita melhorias na Escola Municipal Gastão Cardoso Michelazzo. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor presidente. Solicito o vereador Fernando Betti, CAN. Odair. Indicação número 204 de 2017, de autoria do vereador Rui Nova Onda, solicita a reforma da praça e quadra esportiva localizada na Avenida João Bassi, na Vila Nossa Senhora de Fátima. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 205 de 2017, de autoria do vereador Tite, solicita a colocação de fresado no leito carroçável do acesso de ligação entre os bairros Jardim Holanda e Jardim 1º de Maio. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Gostaria de subscrever, senhor presidente. Solicito o vereador Fernando Betti, CAN, Claudinei, Odair, Sebastião Neres, João Ancião. Indicação número 206 de 2017, de autoria do vereador Odair Perinoto. Solicita ao Executivo faixa elevada em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima. Ao prefeito municipal para os devidos fins, solicito o vereador Claudinei, Rui, Patrícia, Sebastião Neres. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Betti. O vereador Odair Perinoto, a substituição daquele redutor de velocidade para... Bacana. CAN. Tem um redutor de velocidade em frente à igreja do Nossa Senhora de Fátima, ele está pedindo a substituição por uma faixa elevada. Em questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tite. Esta faixa elevada está autorizada pelo Executivo. A repetição de documentos na Câmara Municipal, desde que a Câmara existe, ela faz parte. Sim. Acaba saindo as repetições. É o caso que o Bira citou lá da rua ligando o Jardim Holanda com o Jardim 1º de Maio. Fui procurado faz uns 20 dias por 3 ou 4 moradores e fiz a documentação, sim, além de falar com o prefeito municipal, com o chefe de gabinete, no sentido de providenciar alguma coisa lá, porque chega a época da seca, agora o pessoal que mora no Jardim São Manuel e no começo do Jardim Holanda, principalmente, fica difícil, principalmente quando a circular passa. Sim. E a repetição de documentos ela é normal, tanto é que o Odair está pedindo e já está autorizada pelo Executivo, desde novembro do ano passado, a fazer essa faixa elevada.
é o caso do José Eduardo falando do Pratinha. Então, queria subscrever e dizer que já está autorizado pelo Executivo a construção dessa faixa elevada. Subscrito vereador Tite. Indicação número 207 de 2017, de autoria do vereador João Anselmo. Solicita que seja executada a poda de árvore localizada na praça da rua Teotônio Vilela, no Jardim Nova República 1. Ao prefeito municipal para os Peço para direitos subscrever. subscrito vereador Fernando Berti. Ofícios de diversos. Ofício número 76 de 2017, de Marcelo De Luca Marzocchi. Encaminha documentação com referência à manifestação realizada na Tribuna Livre da Câmara Municipal no dia 8 de maio de 2017. À disposição dos vereadores e das comissões. O documento tem 2 páginas, senhor presidente. Ofício número 77 de 2017, da Unify. Encaminha os balancetes da despesa e da receita referente ao mês de abril de 2017. À disposição dos vereadores. Ofício número 78 de 2017, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Agradece o convite para participar da sessão solene de entrega do título de cidadão benemérito ao excelentíssimo senhor Sidney Estadislau Beraldo, presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. À disposição dos vereadores. Ofício número 79 de 2017, do Senado Federal. Acusa o recebimento da moção número 12 de 2017, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes desse expediente, dessa sessão, a seguir passa a sessão destinada ao uso da palavra do pequeno expediente. Algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra no pequeno expediente? Vereador Rui. O vereador, poderia utilizar a tribuna, por favor? Senhor presidente, nobres colegas, auditório, funcionários da casa, boa noite. Eu ocupo essa tribuna no pequeno expediente para parabenizar ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Hoje faz 72 anos de sua fundação e gostaria de dizer que, em nome da bancada do PTB, estaremos aqui sempre trabalhando em prol da nossa cidade, com muita honestidade, muito trabalho. E parabéns ao PTB e a todos os filiados do município, do estado e do Brasil. Parabéns. Mais algum vereador? Mais nenhum vereador, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão destinada para o grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao seu secretário que solicite a verificação da inscrição para o uso da tribuna livre desta noite. Senhor presidente, a senhora Elisete, o marido entrou em coma hoje por UTI, então ela não vai fazer uso da tribuna. Tá? Sim, deixamos nossos sentimentos para a dona Elisete, nossas condolências, que possa melhorar o seu esposo. O próximo inscrito é o senhor capitão PM Fernando Medeiros Gonçalves, comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar, que falará sobre as leis e normas vigentes.
Boa noite, capitão. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de São João da Boa Vista. É um prazer recebê-lo à nossa casa. E a solicitação do senhor para que o senhor possa nos explanar um pouco qual é a finalidade e a função da Polícia Militar no que tange sobre fiscalizações de eventos, qual que é a competência e que possa nos orientar um pouco a um projeto de lei sobre fiscalizações de eventos, e as comissões estão para que possa moldar essa lei, né, fazer regulamentações e orientar nossos vereadores. Então o senhor tem 7 minutos, porém nós iremos conceder de forma regimental alguns tempos. Vereador Gerson, vereador Acan, Claudinei Odair, vereador Fernando Betti, vereador Vic, Claudinho, vai conceder todos os seus tempos. Então o senhor tem provavelmente 50 minutos para poder fazer a explanação. Uma boa noite, seja bem-vindo à nossa casa. Boa noite, Gerson. Eu cumprimento todos os colegas aqui da casa. É um prazer estar aqui novamente para poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu só vou aguardar só um instante, que eu trouxe um material para a gente acompanhar por PowerPoint, até para ilustrar melhor a parte de legislação que a gente tem para passar. Mas enquanto está colocando lá, vamos iniciar. Esse material que eu trouxe, senhores, a gente faz uso dele no estágio de aperfeiçoamento do policial militar. Esse estágio é anual. Todo ano o policial tem que passar por esse estágio, como se fosse uma reciclagem, ok? E é nesse estágio que é passado vários assuntos de interesse da instituição e até para ele reciclar os conhecimentos e aplicar isso no serviço do dia a dia. Então eu aproveitei esse material, que eu sou instrutor de policiamento de eventos, deu para fazer uma pequena adaptação. Então eu vou tentar passar de uma forma bem sucinta e rápida, porque a nossa aula lá é de 2 horas, então eu vou tentar reduzir isso ao máximo, porque tem bastante conteúdo. E já está colocando lá, se deixar em tela cheia, eu acho que dá melhor. Tá? Então se quiserem acompanhando aí pelas telas. Então isso é basicamente a aula que a gente faz para os policiais militares que estão passando por esse estágio anual, tá ok? Eu vou dando um toque aqui. O que a gente vai falar nessa situação de policiamento em eventos? A gente vai tentar falar sobre a solicitação desse pedido, como é que chega esse pedido para a Polícia Militar, até o momento da execução do policiamento propriamente dito. Uma rápida explanação também do que é permitido, o que é proibido, entrada de materiais perigosos, uso de fogos de artifício, bebidas alcoólicas, tá? Tem toda uma legislação sobre isso. E ali a gente tem também um estudo de caso. Se der tempo a gente passa um vídeo, que é mais ou menos um exemplo do que acontece no dia a dia, na prática. E a importância do policial estar preparado ali e ciente do que está acontecendo, para ele atuar da melhor forma. Tá ok? Pode pular. Pode passar isso também. Tá? Então vamos lá. A tela é até um pouquinho cheia, mas vamos explicar como é que funciona na prática o nosso trabalho lá. A administração ela funciona em horário de expediente normal e é onde a gente recebe os documentos, as solicitações de pedido de policiamento. Então o organizador ele vai fazer qualquer tipo de evento, e aí eu falo, desde uma quermesse, que às vezes é feita numa igreja, tá? Ou então uma passeata, ou então um encontro na praça pública, ou então até aumentando os eventos, né? A gente tem aqui na cidade a EAPIC, que já é um evento maior, uma festa de rodeio, né? Enfim, qualquer tipo de evento, a pessoa vai lá e protocola um ofício lá na sede nossa da companhia. Tá? Esse ofício, quando ele pede o policiamento, a gente já tem que tentar diferenciar qual é a verdadeira razão desse ofício. Então a gente já conversa com o organizador. Você vai querer um policiamento com vistas ao seu evento, ou você está pedindo um policiamento exclusivo, que há uma diferença com relação a isso. Então o que acontece? Se ele está só informando que ele vai fazer uma quermesse, por exemplo, ele está pedindo para a viatura passar ali, por quê? Porque vai ter uma aglomeração de pessoas, vai ter mais veículos, né? Então pode ter furto de veículo, pode ter furto de transeunte, de pessoa. É só, exato.
A viatura ela vai passar ali de vez em quando, vai dar uma parada, né? Mas ela não está com prejuízo do serviço. Ou seja, se tiver um atendimento 90, caiu lá uma ligação 90, um roubo em andamento, alguma coisa, ela vai sair dali e vai atender a outra ocorrência. Então isso a gente chama de policiamento com vistas. Tá? Não tem um policiamento exclusivo. Agora, dependendo da situação, né? Se for um evento maior, aí demanda sim um policiamento exclusivo para aquela pessoa, ela vai estar ali só para atender o evento. Okay? Então a gente tem que diferenciar bem isso. O que é o com vistas e o que é o exclusivo. Se esse policiamento ele é exclusivo, ele vai entrar no rol de todas essas normas que estão na tela. Tá? Que são resoluções, são diretrizes, tá? São leis que já estão aí, funcionando, estão em vigor. E às vezes o organizador ele não tem conhecimento de todo esse trâmite. Tá? Então, ó, quando o ofício chega lá para a gente, e ele está fazendo esse pedido de policiamento, que vai ser exclusivo, ele já vem ter que estar munido, vai ter que estar anexo já a uma série de coisas. Então vamos lá, vamos numerar. Tem que ter já, junto com esse ofício, o alvará de funcionamento do local onde ele vai fazer. Então vamos imaginar, por exemplo, é um salão de festa, ele vai ter um show lá dentro. Esse salão de festa tem que estar devidamente regulamentado pela prefeitura, que lá funciona como casa de show, por exemplo. Vou pegar exemplos hipotéticos aqui. Junto com esse alvará da prefeitura, ele já vem também com o alvará do Corpo de Bombeiro, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. Já está junto com esse ofício. Vai ter também lá situação de capacidade de público. Isso já vem tudo escrito também, às vezes, no próprio alvará. Continuando lá, ó, vai ter entrada de menores, fornecimento de bebida alcoólica, então também precisa de um alvará da Infância e Juventude autorizando a entrada desses menores. Certidão de providências emitido pelo promotor do evento. O que é isso? Isso é um papel interno nosso da polícia. Essa certidão, ele preenche e lá já está escrito, olha, a minha empresa de segurança particular que vai estar cuidando é esse fulano que cuida. E tem tantos seguranças disponíveis. A brigada de incêndio é esse fulano e vão ter tantos brigadistas. Exatamente. Eu tenho aqui também a equipe médica, então tem tantos enfermeiros e o tal médico responsável. Essa é a certidão de providências que a gente também exige. Tá? Isso tudo com firma reconhecida, né? Com a relação de seguranças, relação dos brigadistas, tá? Isso é tudo colocado para a gente. Vai ter fogos de artifício, dependendo da festa? Se tiver fogos de artifício, também precisa de uma licença para fazer a queima desses fogos. Isso também tem previsão. Tá? E laudo de segurança, prevenção e combate de incêndio, isso geralmente é feito por civis. Então, olha só, é um rol de documentos que tem que estar anexo já na solicitação. E eu vou falar que na prática, male chega o ofício e não vem escrito mais nada. Olha, eu quero um policiamento lá exclusivo e não vem mais nada para a gente. E com aquela responsabilidade de passar a segurança totalmente para a polícia militar. Né? Então a gente, no primeiro momento, a gente já oferta todo esse material para o organizador, que geralmente vem faltando, tá? Sempre vem faltando. E a gente libera mais um prazo para ele. Pode mudar o slide aí. Então, ó, vamos falar dos prazos, então. Esse pedido ele tem que ter antecedência mínima de 20 dias. Isso não foi inventado pela polícia. Tá? A gente está seguindo aí regras que estão naquela portaria que está lá, a Portaria do Comando Geral, PM312 de 2014. Tá? Essa portaria ela foi expedida pelo Comando Geral da Polícia e ela vem para resumir o que já está previsto numa resolução da Secretaria de Segurança Pública, que é de 1985, assinado pelo Michel Temer, quando era secretário de Segurança aqui em São Paulo. Então tem essa resolução 122 da Secretaria, ela fala como é que tem que ser feito o fornecimento do policiamento para local de evento, e a portaria veio para regulamentar, veio fazer a receita do bolo, dar o passo a passo. Tá? Então ela fala dessa primeira coisa, o pedido antecedência mínima de 20 dias. Exatamente, para a administração ter tempo hábil para fazer o planejamento. Se tiver alguma irregularidade no pedido, ou seja, se os anexos não estiverem lá, todo aquele rol de documentos básicos que estão ali na frente, a gente dá mais 5 dias para ele, isso tem previsão também. Então já estamos com 15 dias para acontecer o evento, ok? Vamos marcar uma vistoria no local. Né? Então, além do AVCB, que já foi feita uma vistoria pelo bombeiro, já está ali autenticado, a gente faz a vistoria de segurança. Às vezes o organizador não tem conhecimento. O que é essa vistoria de segurança?
A gente preenche um formulário também, tem 17 quesitos para serem analisados e que ele vai olhar se tem um alvará da prefeitura, se tem um AVCB, se tem materiais perigosos expostos para as pessoas. Então, o que são materiais perigosos? Ele vai fazer uma coisa em praça pública, está cheio de caçamba, de entulho, de obra. Então, imagina, isso daí é uma bomba, né? Dependendo da situação do evento, há uma briga, o pessoal vai direto nessa caçamba para pegar pedra, para pegar madeira. Então, a gente olha se tem material perigoso exposto próximo ao local, próximo e no interior também do local. Tem uma série de quesitos. Se tem iluminação de emergência, se tem sinalização para as pessoas, saída, né, indicando saídas, entradas, se tem banheiro suficiente para todos, se a praça de alimentação também comporta o número de pessoas que está lá. Então, são vários quesitos que a gente segue. Isso é visto na vistoria prévia. Isso é feito pela PM, pela Polícia Militar, tá? Por um vistoriador da Polícia Militar. Isso é feito ali, segundo a previsão, teria que ser feito com 10 dias de antecedência. Geralmente a gente encontra alguma irregularidade, alguma coisa que precisa ser saneada. Então, um material, um fio exposto, alguma coisa às vezes precisa ser feita. Ou então, uma documentação que ele ainda não conseguiu, o organizador já deu entrada, mas ele ainda está dependendo de ter esse papel, um alvará da infância e juventude, por exemplo, a gente dá mais um prazo para ele de 48 horas para ele apresentar, quando a vistoria é reprovada pela primeira vez. E a gente faz essa nova vistoria após 48 horas para, em definitivo, aprovar a situação. Pode passar. Se a vistoria, nesse sentido, ainda estiver reprovada, então vamos lá, né? Só voltando, né? 20 dias, daí demos mais, ficou com 15 dias, entregou a documentação, aí com 10 dias a gente fez a vistoria, ele não passou, 2 dias depois a gente fez a vistoria final, e essa vistoria ela foi reprovada. E ela está com 8 dias ainda para acontecer o evento, hein? Tem 8 dias ainda de prazo aí para começar o evento. Lá nessa portaria, ela já fala, já está específico. O comandante da OPM, ele por ofício, né, ato de ofício, ele tem que fazer uma representação ao Ministério Público solicitando o embargo do evento. Por quê? Que não atende às normas básicas de segurança das pessoas que vão estar lá. Isso já está previsto pela portaria, com 8 dias de antecedência. Isso vai ser protocolado lá no Ministério Público, que vai avaliar todos esses quesitos e vai motivar para o magistrado fazer a decisão, se embarga ou não. Essa é a situação se não passar. Então, de ofício a gente tem que fazer isso, tá? Independente do órgão, viu, que está organizando. Tá? Se não passar na vistoria, a gente faz essa representação. Pode mudar. Agora, existe a situação da vistoria passar. Está tudo certo. Então, se ela passou, a gente vai preencher um outro quadro que a gente fala, demonstrativo de efetivo, ou seja, eu vou dar uma prestação de contas para o organizador falando, estaremos escalando 20 policiais para o seu evento em cada noite. Um exemplo, né? Ele tem que saber quantos policiais serão disponibilizados para o seu evento. É nesse quadro demonstrativo que a gente fornece. E vamos apresentar também a notificação para que o organizador do evento pague a taxa prevista também na norma. Ele vai pagar pelo policial que estiver lá. Tá? Essa taxa está lá, a taxa de fiscalização e serviços diversos do Estado. Ele entra lá no site da Receita Estadual, coloca lá qualquer tipo de evento, ele já faz o cálculo direto, através da quantidade de policiais que a gente já forneceu, né? Que vai ser colocado. Tem uma outra diretriz também do Comando Geral, que também explana todo esse trâmite, como é que ele vai fazer o pagamento dessa taxa. Né? É uma outra resolução que está lá também. Ó. Tem uma diretriz do Comando Geral, também lá de 2014 que foi feito. Existe a situação dos organizadores que são isentos, que não pagam essa taxa. Tem essa previsão também. Então, se o evento for sem fins lucrativos, não tem fim lucrativo. Ele não paga essa taxa de forma alguma. Por exemplo, vou dar um exemplo. A festa de Barretos, peão de rodeio em Barretos, ela não é paga, não tem cobrança de taxa. Você falou, louco, mas uma festa daquele tamanho não tem lucro, né? Não tem fins lucrativos? Ela tem um lucro, só que todo o recurso recolhido lá, né, como você está falando, ele é revertido para o Hospital do Câncer. Tem documentação com relação a isso. Né? Se esse recurso está indo para o hospital, já não nos compete saber.
Mas ele vai assinar uma declaração que todo esse recurso vai para o hospital. Tá certo? E o administrador do hospital também tem que ter conhecimento disso. Já teve casos aí, né, na região nossa, que para não pagar a taxa, falava que estava doando por orfanato X. Mas o representante do orfanato mal sabia que a verba iria para ele, estava, né, para ele evitar de pagar essa taxa. Aí você fala, mas para que a pessoa faz isso? Será que a taxa é muito alta? Quanto será que paga, né? Pela ordem, capitão. Posso fazer uma... Pela ordem, presidente, eu indico. Pela ordem, vereador Vic. Essa é uma questão de esclarecimento. O caso da IAPIC em São João, a prefeitura paga, ou a comissão da IAPIC paga a policial militar? O organizador do evento, ele faz o pagamento dessa taxa para o Estado. É organizador, não é a prefeitura. Tá? É um particular. Ele faz essa... É o organizador que foi contratado para fazer o evento. É o organizador que entra com ofício pedindo não a comissão, policiamento. não é a comissão que paga, então, é o organizador. É o organizador que assinou o ofício pedindo esse policiamento. É ele que é o responsável. É a própria comissão da IAPIC que é designada pelo prefeito municipal. Tá. Mas vamos lá, qual é essa taxa? Qual o valor? Até 2014... esse valor era calculado por uma UFESP por policial militar. Uma UFESP. Hoje a UFESP está em torno de 20 e poucos reais. Então se pagava 20 e poucos reais para cada policial estar lá naquela noite, num turno até de 8 horas. Então se você for fazer uma comparação com relação a empresas de segurança que pagam seguranças particulares, esse segurança, em média, quando se paga muito mal esse segurança, ele ganha R$40, R$50 a noite. Para o policial, para o Estado, o organizador estaria pagando uma UFESP, que é 20 e poucos reais. Então, o organizador prefere pagar a quem? Contratar quem? Um policial militar. Está lá fardado, não tem mais custo nenhum. Né? E quando a gente entregava esse quadro de demonstrativo de evento para ele, vou fornecer 20 policiais, e ele pegava o valor e falava, mas só vou pagar isso? Eu quero 50 policiais aqui. Eu pago, eu tenho dinheiro. Ou vou pagar por 50, por 60. Mas esse planejamento ele parte do comandante do evento. Não é o organizador que decide quantos policiais vão estar lá. Tá certo? Então, ficava nessa situação. Então, para consertar esse tipo de situação, em 2014, a lei foi alterada, né, porque essa lei é de 2014, e ela passou a estipular uma UFESP e meia. Ela aumentou um pouquinho, passou para 30 e poucos reais. Só que agora é por hora esse cálculo. Então não é mais por turno de serviço. Então a gente faz o cálculo por hora, uma UFESP e meia. Então tem que fazer toda a conta, né? Quantidade de policiais, vezes uma UFESP e meia, vezes o número de horas. Então essa conta agora ficou um pouco mais pesada para o organizador, mas justa. Bem mais justa, porque é um profissional mais preparado para estar lá. Né? Se houver qualquer quebra de ordem pública, o policial está preparado para atuar. Tá? Então hoje é uma UFESP e meia. Aí ele já fala, 20 policiais não precisa tanto, pode me mandar menos. Né? Mas é o que eu falo, esse planejamento parte do comandante local. Tá? E os isentos que estão lá, né, que a gente estava falando, sem fins lucrativos. Então qualquer pessoa que fizer o evento sem fins lucrativos, ele não vai pagar. E os eventos que são organizados pela administração direta. Então, se é um evento do município, se é um evento do Estado, da União, ou autarquias, né, fundações, ele é isento, tá? Independente de ter ou não fins lucrativos. Tá certo? Por isso que eu falo, que eu acho que lá o senhor estava até, né, pela ordem falando se era a prefeitura que pagava. Se fosse a prefeitura realmente responsável, ela seria isenta. Ok? Não é. Se eu não me engano, é até a associação hípica, se eu não me engano, que é aqui. Tá? Pela ordem, vereadora Patrícia Magalhães. É a associação hípica que paga. E no dia que foi a Santa Casa, que o evento foi destinado à Santa Casa, aí houve a isenção. Nós não tivemos que pagar o ano passado. Perfeito. Foi nos mesmos modos, então, do exemplo que eu já dei aí. Perfeito. Tá? Pode mudar. Aí vamos lá. O evento está indo tudo bem, foi cumprir todos os prazos, a taxa já foi recolhida ou não, né, dependendo do caso. Quais são os procedimentos da polícia a partir daí? Todo evento ele tem uma previsão para se fazer uma reunião preparatória. É nesse momento, nessa reunião, que a gente junta todos os órgãos envolvidos naquele evento,
para discutir qual será a missão e a tarefa de cada um. Então vai estar lá numa reunião representante da PM, representante do bombeiro, representante do SAMU, representante da equipe de trânsito, representante da prefeitura, enfim, todos envolvidos no evento, inclusive o organizador, se farão presentes nessa reunião para traçar as missões de cada um. Então, tá aí a importância também. A gente tem ainda 8 dias, não é isso? Nós estamos com 8 dias de antecedência para fazer tudo isso. Pode pular. O planejamento, que é batido o martelo nessa reunião, é onde vai estar exatamente, olha, fulano de tal vai ficar em tal local, os portões de acesso são esses, é onde é explicado para todos como que vai ser feita essa organização. Tá? Cada órgão tem também o seu espaço para falar dentro da sua área, então isso cabe dentro do planejamento. Então entra lá, ó, um exemplo fictício aí também, né, na ilustração, né? Portões de entrada e saída, quem que vai atuar se acontecer tal coisa, né? Quem que entra primeiro, quem que entra depois. Então isso é tudo feito no planejamento. Posicionamento de viatura, área interna ou área externa, tá? Pela ordem, vereador Sebastião Neres. Eu gostaria de saber como que é feito para saber a pessoa vai fazer a festa. Sim. Aí ele fala que é sem fins lucrativos. Ok. Quem é que fiscaliza? Como que sabe que não tem lucro, se é cobrada a entrada ou não? Quem é que fiscaliza isso? Ok. A gente, quando recebe o pedido de policiamento e ele informa que não tem fins lucrativos, a gente cobra uma certidão registrada em cartório, que vai estar assinada pelo organizador e a pessoa representante da entidade que vai receber. Né? Então, se é um orfanato, se é um hospital, tudo isso é reconhecido em firma, a gente coloca tudo isso na nossa pasta e fica no processo. É o que eu digo. Se esse recurso chega para esse particular, nós não fazemos essa fiscalização, nós da polícia. Tá? Mas aí vai caber muito também ao representante também dessa entidade falar que se recebeu ou não. Tá? Porque está usando o nome dessa entidade. Tá? A gente não vai correr atrás. Agora, se houver alguma denúncia, tudo isso está registrado, isso vai ser feito a apuração posteriormente. Tá? Por isso que é tudo registrado em cartório. Tá ok? Pode pular esse aqui do planejamento. Então a gente já passou pela fase de planejamento. E uma coisa que o organizador às vezes não sabe. A gente tem dentro da situação da execução, temos aí o primeiro ponto, é a pré-eleção. É na pré-eleção que no nosso caso, né, o policial militar ele vai tomar ciência de tudo que vai ser executado. Porque ele não participou da fase de planejamento, mas ele vai fazer a parte de execução. Então ele tem que saber tudo que vai acontecer nesse evento, quem que vai cantar, quais são as características. Num jogo de futebol, se vai ter torcida, se não vai. Então o policial que vai lá executar o serviço, ele tem que fazer essa pré-eleção. E isso deve acontecer também com o pessoal do bombeiro, com o pessoal da brigada de incêndio, com os enfermeiros. Tem que ter essa pré-eleção para o profissional, para ele saber como que ele vai atuar. Então também é uma outra fase. Pode pular. Pode ir dando um enter que vai aparecer algumas fotos. Então a execução, olha aqui, a gente tem um exemplo aqui. Isso aqui é uma escolta de torcida na capital. Então isso já foi feito o planejamento, a pré-eleção, planejamento. Então o policial já sabe, através do seu conhecimento, como que ele vai executar isso. Pode ir colocando. Temos aí o evento dentro de estádio, com separação de torcidas. Então lá, a separação de torcida também, que era feita no Pacaembu. Isso é mais para ilustrar, tá? Também em estádio, policiamento ali de arquibancada. Esse aí já se diz respeito a policiamento em evento, então ele já sabe o posicionamento, já sabe como vai executar. Pode pular. Às vezes também um estádio é destinado para outro fim, não só para partidas de futebol, mas para um evento artístico. Então isso também é definido tudo no planejamento, tá? E na execução, tá ok? Aí vamos lá. Tô com tempo ainda? Tô? Vamos lá. Teremos fogos de artifício nesse evento. O que regulamenta isso? Porque eu vou até falar particularmente aqui que eu tenho eu faço até uma brincadeira também, que eu tenho um trauma de infância, que eu morava do lado de uma paróquia em São Paulo. E determinadas datas, às 3 horas da manhã, geralmente era de sexta para sábado, né? Dia que a gente ia dormir um pouquinho mais, para chamar os fiéis, o padre lá, o pároco, ele soltava rojão 3h30 da manhã para acordar o pessoal para ir para a missa, às 5 horas. Eu não sei se tem isso aqui em São João, mas eu sofri isso aí lá em São Paulo, né? Mas não tinha conhecimento de tudo isso.
né? Eu até brinco, né? Mas tem que acordar o pessoal mesmo. Se não acordar com o rojão, o pessoal não vai, né? Mas assim, ó, esse simples exemplo, pessoal, cabe aqui, né? Porque para você fazer a queima de fogos, ele tem uma regulamentação também, tá? E se tiver ainda o pedido de policiamento e tem esse policiamento exclusivo, aí sim que tem que ter mesmo essa autorização para queima de fogos. Tá? Onde que está escrito isso daí? Ó? Tem uma resolução lá de 2011, tá certo? Publicada já no... A gente usa essa do Estado. Tá? Eu não tenho conhecimento, porque essa resolução da Secretaria de Segurança, ela, além de falar da queima de fogos, ela também controla tudo, a fabricação, a estocagem, a venda. Ela é grande, essa resolução, tem vários artigos, acho que quase 60 artigos, né? E ela vem regulamentando toda essa parte de fogos de artifício. Onde é que pode ter fábrica, distância de hospitais, distância de posto de gasolina, distância de escola, tem tudo nessa resolução, né? E ela está publicada lá no Diário Oficial do Estado, desde 2011 ela está em vigor. Dentro dessa resolução, ele classifica também quais são os fogos de artifício, né? Eles são classificados aí por 4 tipos. Daria para eu ficar comentando aqui sobre essa fogos de artifício 2 horas, porque ela é bem grande, né? Então eu vou ser bem rápido, prático. Os fogos que dão problema são esses de classe C e D. Então, só para ter um exemplo, aquele traquezinho que a gente compra caixinha na festa junina, que joga no chão, né? Ele tem um certo estampido, mas ele não é considerado de gravidade. Então ele entra naquela classificação A, né? Porque ele tem uma pequena explosão. Se tiver só uma imagem, então às vezes o sinalizador de luz que o torcedor usa, né? Se ele não tivesse o estampido, ele também entraria lá na classe A. Aquele que o torcedor usa, ele já não é classe A, porque ele tem um estampido antes. Ele precisa de um estouro antes para estourar. Para ele acender, na verdade, né? Mas então, aquela biribinha está em classe A. A classe B tem umas bombinhas pequenininhas, parece um palito de fósforo. Quer dizer, até quando a criança estoura na mão, já vi estourando aquilo lá no ouvido, fazendo brincadeira, né? Aquele lá está na classe B. Tá, okay? Então, para esse tipo de fogo de artifício, não demanda uma autorização para você fazer a queima. Agora, um rojão simples, já tubular que tem 3 tiros, rojãozinho simples, ele já entra na classe C. Então, e aí começa, morteiros, busca-pé, tudo isso daí é classe C para cima, né? Segundo a resolução. Ele tem especificação técnica, ele fala em pesagem de pólvora, tudo. Então, o rojão, só para entender na prática, rojão de 3 tiros já entra na classe C. Tá certo? Então, a maioria dos fogos que a gente usa já demanda de autorização quando vai fazer um show pirotécnico, tá ok? Então são os classe C. Quem que fornece essa licença para quem? É a Polícia Civil. Então tem que entrar com a solicitação lá na seccional da Polícia Civil, pedindo, né, autorização para queima. E lá ele vai especificar, eu vou estourar um fogo de tal tipo, né, no lugar, e a Polícia Civil vai retornar isso e falar, olha, você está autorizado a estourar esse fogo que você especificou no local tal, na hora tal. Então tem um determinado horário, né? Qualquer hora do evento. Está especificado o momento também, o local que vai ser feito uso, tá? Agora, uma ressalva, né? Com relação aos eventos, que o que regulamenta é aquela resolução anterior que eu falei, que é de 85, do Michel Temer, que é 122, ele fala que é proibida a venda e entrada de fogos de artifício nas praças esportivas ou de show artístico. É proibida a entrada, né? E também quando houver o fornecimento de policiamento, que é o nosso caso. Mas se é proibido, então por que pode queimar? Porque é feito isso numa área restrita, que só o organizador vai ter acesso, então não tem acesso do público, tá? E o público não vai poder entrar com esses fogos lá. A gente tem visto muito aí em estádio, aí, nos campeonatos de jogos, aí, torcida com sinalizador, né? E tem visto aí na televisão, né? Os próprios clubes se preocupam lá, não acendam, né? Os sinalizadores do jogo, porque aquilo é proibido, está indo de encontro à resolução 122. E a punição acaba caindo para o clube lá, não cai para a torcida, né? Porque é difícil identificar o indivíduo que está lá, né? E a outra questão também, como que aquele sinalizador consegue entrar dentro do estádio, né? Então isso é uma coisa difícil de coibir, porque às vezes o sinalizador já está lá dentro do clube, não passa pela revista. A torcida tem acesso por algum lugar que o clube fornece. Ela põe lá que não acendam, mas o clube acaba se responsabilizando isso no final das contas. Pode pular.
Isso é com relação a fogos de artifício, né? Agora, um que nos preocupa muito, que é a questão da bebida alcoólica. Vamos entrar nessa parte, né? O fornecimento de bebida alcoólica também está lá regulamentado nessa resolução de evento 122. E ela é clara. Ela tem um artigo que fala exatamente o que está lá. Ó. Proibido venda e entrada de bebida alcoólica em praça desportiva ou espetáculo público com fornecimento de policiamento. Ponto. Ou seja, a nossa festa da IAPIC, por exemplo, não poderia ter venda de bebida alcoólica dentro da festa. Ponto. Está lá, está na resolução, tá certo? Lá no final da resolução ele põe uma exceção. Tem uma exceção na lei. A lei sempre tem uma exceção. E a exceção está lá. Ó. É a venda de cerveja ou chopp em copos de papelão. Naquela época nem tinha um copo plástico, em 85, por isso que foi colocado dessa forma. Os copinhos descartáveis eram de papelão. Hoje o similar é o plástico. Então, senhores, está claro aí que a tradição nossa está errada. Porque o ano passado mesmo, quem não viu lá dentro da festa, o pessoal tomando whisky, tomando vodka, pinga azul, vinho, são todas bebidas proibidas, porque há o fornecimento do policiamento e a resolução proíbe. Nos estádios, já há um bom tempo, é proibido essa venda de bebida diferente. Destilado não tem, é só cerveja ou chopp. Isso em praça desportiva. E pega firme nisso mesmo, porque envolve torcida organizada. Para quem conhece estádio ou já foi assistir, sabe que torcida organizada é complicado. E por que essas outras bebidas não podem? O ideal é que não tivesse mesmo. Mas é que a bebida destilado, ela mexe ali com a razão da pessoa muito rápido. E ele vai acabar dando problema lá dentro. Vai causar briga, vai fazer alguma coisa, e isso vai acabar sobrando para o órgão que está fazendo a segurança. Isso é líquido e certo. Por isso que é proibido. Eu entendo até que deveria ser proibido, não deveria ter exceção. Mas ela está lá. Então, a cerveja, o chopp, é a única bebida alcoólica permitida lá. E não preciso falar também que para menor de 18, aí independente de ter exceção, ela é proibida. Aí vem a dificuldade também, né? Será que estão fornecendo bebida para menor dentro do evento? Cabe a PM, que está fazendo a segurança, fazer a fiscalização. Ou através de alguma denúncia, que às vezes também chega a denúncia na hora e fala, olha, estão vendendo bebida. A gente vai tentar fazer a constatação, porque já entra lá em outra lei estadual, entra no ECA, né? Já tem outras legislações que eu não vou entrar. Pela ordem. Claro. Pela ordem, vereadora Cá. E o senhor acabou de comentar a respeito da nossa EAPIC aqui, da presença de outros tipos de bebida que não essas que são na exceção. Como coibi-las, então? Perfeito. Isso vai muito na reunião preparatória. Então, voltando lá que a gente falou, é para isso que tem a reunião preparatória. Nesse ano, na preparação do evento, e nós já estamos em contato com o organizador para marcar essa reunião, vai ser colocado muito bem, vai deixar muito claro isso. Né? Nós vamos ter que entrar na linha com relação a esse procedimento. Capitão. Porque se não cabe, só para concluir, porque senão vai caber o embargo dessa festa. Tá certo? E geralmente as pessoas falam, não, mas eu já contratei, eu já aluguei o espaço para uma empresa que vai aqui, para o vendedor tal, ele não sabia do caso. Eu não vou entrar no mérito lá atrás, né? Por que fez errado, por que passou, que nós estamos com um evento sorte aí, contando aí. A gente não pode ficar trabalhando com sorte. A gente tem que trabalhar com uma técnica. E a lei está lá, a gente não pode descumprir ela. Em Caconde, esse ano, eu estava comandando a companhia em Mococa. Caconde faz parte de Mococa. Esse ano, a gente fez a exigência lá com relação à festa de carnaval de Caconde. E na área fechada, que tinha fornecimento de policiamento, então eu vou repetir, essa exigência é quando há fornecimento de policiamento exclusivo para o evento, tá ok? Não é que em toda festa não pode ter, não é isso. É que nessa festa específica tem fornecimento de policiamento exclusivo. Estou repetindo isso para ficar bem claro. Tá? Aí que proíbe. Lá em Caconde tinha isso também, a gente proibiu. E não houve. Era só cerveja e chopp que teve na área fechada, que o pessoal tinha abadá, tudo. Só que o entorno da praça lá de Caconde, para quem conhece, tem bares. Só que é uma área externa.
evento. Aí não tem como você coibir essa venda. Mas lá o número de ocorrências e de brigas, que às vezes ocorre mesmo numa venda, né, no evento, caiu bastante. Então realmente a gente vê que é inteligente essa situação de proibição. Tá? Pela ordem, vereador Vick. Capitão, mas veja bem, você está falando que realmente tem essa preliminar, né, junto com a comissão, com o pessoal. Mas aí, me tira a pergunta. Então a lei se torna inócua. Quer dizer, então para que tem a lei? Quer dizer, se é deliberada em um acordo que tem das pessoas responsáveis, e a quem cabe essa responsabilidade? Então, exatamente, é isso que eu ia entrar. Se a gente for levar a ferro e fogo, eu vou cair naquela parte dos prazos, e que a lei também está lá falando dos limites para entregar um documento, do limite para fazer a vistoria. Então, eu vou falar, na prática, geralmente quando o organizador vem pedir o policiamento, e assim, eu vou falar de um evento que tem todo ano, carnaval, por exemplo. Né? Carnaval, todo mundo sabe o mês que cai. Tudo bem. Todo mundo sabe o mês que cai o carnaval, todo mundo sabe a data que vai ser. Geralmente esse pedido de policiamento de carnaval vem com 1 semana de antecedência. Quando vem com prazo. Então veja bem, ele já vem fora daquele último prazo que eu falei dos 8 dias. Ele já vem com 7 dias. E já está tudo certo o carnaval. Eu posso dar exemplos aqui, números aqui de outros municípios do que aconteceu. Que aqui em São João ainda não tem um carnaval mais organizado como a gente tinha antigamente. O desfile, tinha um bloco aí do Vai Quem Quer. Hoje a coisa acalmou um pouco mais. Mas a gente vê isso nos outros municípios, né? Principalmente Aguaí, Caconde, né? Que tem um carnaval mais forte. Esse pedido vem com 7 dias, viu, vereador? Então, se a gente for levar ferro e fogo, não passa nada. Porque já, de antemão, já daria aso para a gente fazer um ofício ao Ministério Público dizendo que é intempestivo o pedido e não vai poder fornecer o policiamento exclusivo, porque não há tempo hábil para fazer o planejamento. Mas mesmo assim a gente ainda consegue reunir a pessoa, faz a vistoria. Muitos dos casos de evento, a pessoa ela contrata a empresa para fazer a montagem de arquibancada, fazer a montagem de palco, porque são estruturas provisórias. E ele não vai fazer essa montagem e deixar pronto com 8 dias e aquilo montado, porque está gastando em cima disso. Tem um aluguel diário. A gente sabe disso. Então a gente usa muito bom senso. Agora, com relação à bebida alcoólica, é uma coisa para a gente se pensar, que é uma coisa que dá para cumprir e não vai trazer tanto problema para a gente. Tá? Independente do evento. Estou dando exemplos aqui de rodeio, mas pode entender de qualquer forma. Pode ser qualquer festa, um show artístico, festa rave que a gente está tendo ultimamente, qualquer coisa. Tá? Eu estou falando de qualquer tipo de evento. É uma coisa que dá para ser cumprida desde que seja combinada com antecedência, né, mínima ali, que fala da lei. Pela ordem, Patrícia Magalhães. Em relação a esse tipo de descumprimento, a punição é só o embargo ou existe outro tipo de punição na legislação, no regulamento? Porque em relação à bebida para menores, a IAPIC foi punida já, inclusive transitou em julgado, e esse ano ela está pagando uma multa bem alta, sim, acho que de um evento que aconteceu há 2 anos atrás. Okay. Então tem punição, viu, vereador Vick? Tem punição. Agora, nesse caso, qual é a vinculação da punição? É o embargo só do evento? O que ou tem cabe outro para tipo? nós, da PM, né? Tendo esse registro, porque vai ser registrado essa ocorrência. Então, tem a constatação de que foi fornecido bebida alcoólica para menor ou que estava havendo venda de bebida irregular. Cabe, então, a gente fazer um boletim de ocorrência, que foi permitido pelo organizador a venda dessa bebida dentro da festa dele. Nós vamos fazer um boletim de ocorrência e isso vai ser representado do Ministério Público, que vai abrir o processo e perguntar para o organizador por que ele não cumpriu o que está lá na resolução. Aí vai cair no que a senhora está falando, ele vai responder lá na frente. Aí, nesse caso, pela ordem, vereador Claudinho. Boa noite. Nesse caso, quando há constatação da bebida irregular, a Polícia Militar não retira o comerciante que está comercializando a bebida. Apenas abre um BO. É isso. A gente vai fazer o registro desse boletim. Tá? Vamos encaminhar isso daí. Vamos ver também se houve outra infração. Fornecimento de bebida para menores também. Aí você vai tem toda essa parte de provar o que estava acontecendo. Né? Agora, a punição ela recai sobre o organizador.
Não é o comerciante. Porque o comerciante vai falar também que ele não foi... E realmente, às vezes no contrato, que ele, ó, eu aluguei o espaço, né? E não foi falado. Então, ele não recai sobre ele. A responsabilidade toda é do organizador. Tá ok? É ele que responde. Tá? Então, realmente, é uma responsabilidade muito grande para o organizador. Pode passar o slide. Pela ordem, Zé Eduardo. Só uma pergunta. Você disse que o responsável, no caso, quando vai fazer o responsável do evento, é responsável por isso. Sim. Né? Trazendo para o município de São João, você deu exemplo das torcidas organizadas na parte do futebol, né? Nós temos o Campeonato Amador de São João. E assim, eu queria... Quem é responsável pelo policiamento no campo que não existe nenhuma partida? É a prefeitura ou é a liga que toca o Campeonato Amador no município de São João? Tá ok. A questão de futebol, ela é bem específica. Tá? Então a gente tem inclusive o Estatuto do Torcedor em vigor, que faz uma série de exigências também para quem organiza evento de futebol, tá? Evento desportivo num todo. No caso aqui de São João, é uma liga amadora, tá? E não entra com os quesitos do Estatuto do Torcedor, porque tem um artigo lá no Estatuto que fala que é só para eventos profissionais, que tem toda aquela exigência, tá certo? Então eventos feitos lá pela Federação Paulista, pela Confederação Brasileira de Futebol, FIFA, o que seja, é um evento profissional, vai entrar o Estatuto do Torcedor. No caso das ligas amadoras, em que pesem elas terem um registro lá na Federação Estadual, né, de Futebol, ela não cai com essa exigência. Porém, nós recebemos sim, né, ofícios solicitando um policiamento. Se esse policiamento for exclusivo, ele exigir um policiamento exclusivo para ficar lá, ele vai ter que atender toda essa regulamentação. E geralmente os campos que são feitos os jogos sequer têm alvará para funcionar. Campos que são da prefeitura não tem alvará. Ele vai ter que ter a vistoria prévia lá para ver se atende às normas de segurança. Ele não vai passar. Às vezes ele não tem um alvará do bombeiro. Também não vai passar. Então, para evitar esse tipo de exigência e burocracia, ele pede um policiamento com vistas. E aí, cabe ao policiamento local ali e dar uma passada de vez em quando, ou então atender caso haja a quebra da segurança. Tá? Mas isso também não impede, até por segurança nossa mesmo, de que se faça um planejamento e já deixe mais ou menos estipulado viaturas e policiais para fazer o pré-atendimento. Eu vou dar um exemplo muito prático de Águas da Prata. Você trabalhou lá, Gerson. Nós tínhamos taça EPTV de futsal. E geralmente lá no ginásio de Águas da Prata a gente tinha jogos. Em Águas da Prata funciona uma viatura para fazer o policiamento no município. E às vezes 2. Então, no máximo 4 policiais para fazer o policiamento na cidade, exclusivo para o município. E o ginásio enchia. E às vezes tinham mais lá de 700 pessoas dentro do ginásio. Uma briga ali é uma possibilidade de acontecer. E aí vão ligar o 90. Quem que vai lá? Os 4 policiais. Quando tiver 4, porque geralmente vão ser 2. Será que esses 2 policiais vão dar conta de restabelecer a ordem lá? Com certeza vai ficar muito difícil. E vai colocar em risco também a integridade do próprio policial, que vai estar lá. Então a gente faz um planejamento prévio, já prevendo uma situação irregular. A gente tem que deixar um policiamento próximo àquele local de evento para atuar numa situação específica. Isso acontecia na Prata. Isso aconteceu agora, esse ano, aqui em São João, que a prefeitura sediou os jogos da IPTV lá no CSU do Durval. Né? E realmente, o CSU do Durval, na hora de fazer a conferência das documentações, não tem um alvará nem da própria prefeitura, que está... O organizador, na verdade, é a IPTV, não é a prefeitura. A prefeitura ela se inscreve. Só que a IPTV faz uma série de exigências aos participantes, aí no caso, às prefeituras, do que tem que ter lá. Então é uma coisa até que foi até objeto de discussão, conversamos com o senhor prefeito Vanderlei com relação a isso, porque a prefeitura às vezes ela acaba acatando exigências de um órgão particular, por algum motivo, e na hora de obedecer
a legislação está lá do Estado, ela deixa a desejar. E aí está sob o risco de acontecer alguma coisa e o próprio prefeito, que é o organizador do evento, que ele responde pela prefeitura, responder por uma coisa que não haveria necessidade. Então, a precaução com relação a isso. É a mesma coisa que acontece com a Liga Amadora. Se vem lá assinado pelo presidente da Liga, é ele que vai ser o responsável se alguma coisa irregular acontecer lá. E a viatura, ela vai estar sem prejuízo ao atendimento das ocorrências, porque ela está fazendo um policiamento com vistas. Mas a gente acaba fazendo um planejamento diferente. Quando o evento é de jogo de manhã, a gente procura buscar um horário de uma equipe de força tática que está melhor equipada, que está mais preparada para fazer uma atuação, reduz o horário dela para entrar mais cedo, para acompanhar um jogo à distância. Então a gente faz esse planejamento. Escala um outro policial, que está num outro programa de policiamento, por exemplo, patrulha rural, que não fica na área urbana, fica mais... mas na hora do jogo, fica dentro da cidade, porque pode ser que aconteça alguma coisa lá e tenha que fazer uma atuação. Exatamente para não sobrar na mão de 1 ou 2 policiais só. Então a gente faz esse planejamento. Né? E isso é constado em relatório, que ele passou lá, conversou com fulano de tal, ficou um pouquinho. Infelizmente, às vezes o jogo de futebol acaba dando um problema e acaba tendo que atuar. O último jogo da EPTV a gente tem que fazer uma atuação forte, porque veio torcida de Santa Cruz das Palmeiras, ganharam um jogo aqui dentro de casa, aí sempre tem provocações, a gente sabe disso, de ambas as torcidas, e precisou fazer a dispersão da torcida de São João, que não queria deixar o pessoal de Palmeiras ir embora, embarcar no ônibus e ir embora. Queriam dar um presente para eles lá, para eles poderem ir embora. Então teve que fazer a dispersão daquele pessoal tudo. E é um local que sequer não teria que ter policiamento exclusivo, porque não obedeceu o que diz aí a receita do bolo, a resolução. Então a gente fez um planejamento, o patrulhamento ficou no entorno e com vistas. E atuou na hora certa que foi solicitado, porque houve uma quebra de segurança. Ela foi lá e fez a atuação. Compreende? Eu não sei se eu respondi a pergunta aí. Tá? E para a gente fechar aqui, entrada de materiais. Como é importante também ter essa parte do policiamento exclusivo. Tá? Existe toda uma gama de materiais que podem e não podem entrar no evento. Então, a mesma resolução, 122, lá de 85, ela fala o que pode e o que não pode. Então, o que é proibido? A substância tóxica de qualquer natureza não pode entrar dentro do evento com policiamento exclusivo. Então, vai entrar aí qualquer coisa, desde entorpecente ou qualquer outra coisa. O cara quer entrar no evento lá com defensivo agrícola debaixo do braço, ou com ácido. Não pode entrar com thinner, né? Não vai entrar com isso dentro do evento. Né? Proibido. Papel em rolo, qualquer espécie, jornal, revista. Louco, mas eu vou assistir um jogo de futebol, não posso ficar vendo uma revista aqui antes de começar o espetáculo? Tal. Não pode, porque ele pega esse material e faz fogo. As pessoas pegam, juntam e pode fazer fogueira dentro do local, então, para provocar incêndio. Né? Balões em geral, lembro, né? A lei de 85, ainda não tinha uma lei específica que falava sobre balões, mas naquela época o pessoal tinha aí tradição de soltar aquele balãozinho chinês, levava, né? Principalmente para estádio, fazia a soltura de balões, né? Então não é proibido. Hoje tem legislação ambiental que já proíbe de qualquer natureza, não só em evento, né? Materiais ou objetos que possam causar ferimentos, isso é bem genérico, qualquer coisa que pode causar ferimento no local de evento é proibido. Então, mulheres usam aí no cabelo o bico de pato, né? O espeto no cabelo, no coque. Exato, então. Guarda-chuva, haste de bandeira, capacete. São coisas que podem usar como arma ali num eventual problema. Então, todo esse tipo de material também é proibido. Arma de fogo, não preciso nem falar. Arma de fogo, arma branca, faca. Para quem vai entrar com isso dentro de um local de evento? Também proíbe, tem essa previsão. E aí tem a outra situação lá, que é o que os comerciantes brigam com a gente em todos os eventos, né? Por que eu não posso vender a latinha pro cliente? Mas tá lá, porque tem a proibição lá, o vasilhame, copo de vidro, qualquer outro tipo de embalagem contendo bebida ou refrigerante de qualquer natureza, que direto e indiretamente possa provocar ferimento, caso ele arremesse. Então a latinha de alumínio também tem um perigo ali. E se ele atirar esse e bater na cabeça de alguém, pode machucar. Então, por isso que tem que fornecer qualquer líquido em copo descartável. A única coisa que a gente ainda tolera é a garrafinha d'água. Apesar que eu entendo, eu particularmente entendo que a garrafa d'água tem o mesmo potencial também. Se ela está fechada, se arremessar, ela pode machucar alguém.
mas é uma exceção, não está prevista lá em lei, mas é um bom senso que ainda se usa, que vai fornecer água num copo, né? Quer dizer, a água você vai tomando aos poucos, e aí no copo você vai acabar perdendo isso. O refrigerante, a cerveja você consome mais rápido. A água você vai tomando devagarinho, então esse bom senso ainda se permite, mas eu entendo também que tem um perigo aqui da garrafa, né? Pode ir. Toda essa legislação, para a gente fechar, ó, então, só repetindo, né? Ela já existe, então é uma resolução da Secretaria de Segurança, 122, que regula o fornecimento de policiamento. A portaria do Comando Geral, que é de 2014, ela vem para regulamentar essa resolução. Tem a diretriz também do Comando Geral, também que fala, explicando detalhadamente cada artigo da portaria acima e como que é feito o pagamento daquela taxa. E tem a resolução também com relação a fogos de artifício, que é de 2011. Essa é a especificação, né, e a legislação que está em vigor hoje para nós, que é o que a gente tem que seguir. Tá? Eu não sei se dá tempo, não sei nem se tem condições aí. Eu tenho um vídeo que a gente passa, na verdade lá no estágio que eu estava falando, a gente passa muito material prático. Porque a gente estuda aqui as leis, estuda as normas, mas às vezes não fica muito claro dos riscos que a gente pode ter nos eventos, né? Eu tenho aqui, nesse mesmo diretório, se você procurar aí, tem um vídeo aí, é o único vídeo que está nesse diretório aí, que é do futebol de salão. A gente, vamos passar só o comecinho, porque depois vai acontecer ali um problema dentro do ginásio, depois a gente, né? Esse evento que a gente acaba transmitindo lá para os policiais, ele foi televisionado aí pela ESPN e tal. Era uma partida de futebol de salão entre o Corinthians e o Palmeiras lá em São Bernardo do Campo. Tá? É um evento que tinha uma torcida organizada. O jogo estava empatado lá 1-1. Né? Então, enquanto eu vou explicando, vocês vão ver nas imagens. Começou o segundo tempo do jogo, começou a dar uma confusão. Então, esse ginásio, ele tinha o policiamento interno feito pela Guarda Municipal de São Bernardo do Campo. Eles estavam num número muito razoável, lá tinham mais de 50 guardas municipais nesse ginásio, o ginásio estava cheio. Eu não sei a capacidade desse ginásio, mas com certeza tinha umas 2.000 pessoas aí, com divisão de torcida e tudo. E começou uma briga lá por um motivo que a gente não dá para explicar. Provocação, começa a briga. Tá? E os guardas municipais começaram a tentar separar essas torcidas para que elas não entrassem em confronto do jeito que já estavam. Né? E a gente explica aí, tinha policiamento tinha polícia militar presente? Se fazia presente com uma equipe de força tática do lado externo, com 3 policiais militares. Né? São esses policiais que chegaram agora aí, né? Que chegaram com equipamento diferente, né? Jogando o espargidor pimenta, que para quem já teve o prazer de sentir o cheiro aí, é bem desagradável, é muito forte, né? Dependendo de distância e do acúmulo, ele sufoca mesmo. E ele serve para isso. E torcedor é isso aí, é tudo que vocês estão vendo na imagem. Já invadiram a quadra, já estão tentando pegar equipamento do pessoal da televisão para usar como arma, né? O cabo do microfone ali que a gente viu. Começa uma invasão ali, começam a arrancar cadeiras. E a gente fala, mas isso aí não é nossa realidade, isso não vai acontecer aqui em São João, isso não acontece. E eu posso garantir, senhores, acontece. Acontece. Tá? Ó, a gente já tem um policial no meio da quadra ali, ó, precisou fazer disparo de espingarda com o vulgo aí, bala de borracha, né, que é o elastômero que a gente fala, né, o termo técnico, que é uma munição de borracha, que ela tem o poder letal dela é menor, né, ela não vai perfurar a pessoa, mas ela, dependendo da distância, ela faz um estrago na pessoa, né, ela pode rasgar um tecido e tal, a pessoa pode ter uma hemorragia, alguma coisa, com essa munição. Precisou fazer esse disparo no interior da quadra. Então, olha só. Por quê? 3 policiais PMs para dar conta de um ginásio desse tamanho. Porque o pessoal realmente, às vezes, não respeita ali a guarda municipal que está ali. Ele está ali, o guarda tentando tirar, e ele está olhando para o torcedor lá atrás do guarda. Lá. Ele não enxerga o policiamento. Tamanho, né, a adrenalina da pessoa ali na hora. Né? E esse vídeo ele vai passando, os comentaristas vão falando, ele tem acho que uns 12 minutos, não precisa nem passar tudo, mas é uma situação, sem cortes que está aí, né, que ela vai aumentando. A gente pensa que às vezes sossegou um pouco,
Mas aí, de repente, essa torcida que saiu daí de dentro, porque estava respirando gás, ela já tem cadeira quebrada, tudo, ela foi para fora do ginásio, começou a ter um confronto do lado externo, aí houve disparo de munição química, que é o lacrimogênio, pela polícia. Esse cheiro, para o azar dos policiais, adentrou dentro do ginásio, pelas bocas, né, de entrada, começou a sufocar as pessoas lá dentro. Ó, você vê pessoas saindo, né, ó, fechando o nariz. Então é uma coisa que prolongou por vários tempos. E até chegar o reforço, uma tragédia poderia ter acontecido aí, né? Então esse evento ele não teve ocorrência morte, graças a Deus. Ninguém entrou em óbito nesse evento. Só que ó, gente machucada teve. Olha lá, tem gente saindo mancando, tem mulheres, tem crianças, né? E é uma coisa que a gente não precisa passar. Mas aí no estudo de caso aqui prático, né? Onde será que saiu errado isso daí? O que será que deu errado aí para acontecer isso? Talvez, eu garanto, esse ginásio ele tinha alvará, tinha VCB, né? Ele tinha lá o alvará da infância e juventude, tinha tudo, né? Mas onde será que falhou aí? Talvez no planejamento. Não foi mensurado um número razoável de policiais para atuar numa situação dessa. Porque acreditou-se que com a quantidade de guarda municipal que teria lá, a coisa desse jeito. Então a gente vai aprendendo também com os eventos que aconteceram para fazer o planejamento. Então essa é a importância de se obedecer, né, toda a legislação, a importância de seguir todo aquele rito, desde o planejamento, desde a execução, a preleção para os policiais. Então é uma coisa que valoriza muito o trabalho e é para minimizar riscos. Só para fechar minha fala. Todo evento vai ter um risco, senhores. Todo evento tem um risco. A gente tem um risco na hora que está tomando banho dentro de casa. A gente pode escorregar, bater a cabeça na pia, desmaiar. Isso é um risco. O risco tem em qualquer local, né? Pode acontecer, né? Olha, risco a gente tem em qualquer local. Mas a legislação ela veio exatamente para isso, para tentar minimizar ao máximo, né? Tem um paradoxo aí, os riscos que podem ocorrer, tá certo? Então, estou aberto a perguntas, é mais ou menos isso que eu queria passar aí bem sucintamente. Peço que os vereadores nas suas perguntas sejam objetivos para o capitão não ficar aquela morosidade, seja objetivo nas suas perguntas. Vereador Rui Nova Onda, depois vereador Dr. Zé Eduardo. Rui Nova Onda. Capitão Medeiros, boa noite, obrigado pela explanação. Mas a gente falou muito das festas legalizadas. Como que a Polícia Militar funciona nas festas que não são legalizadas, as ditas clandestinas, que não tem alvará, a Polícia Militar atua, fecha, porque, se eu não me engano, teve uma chamada até de um vereador, acho que foi o Chaves, ficou esperando a Polícia Militar lá e parece que não compareceu. Então, como é que funciona? Como é que é o caminho para coibir esse tipo de festa? Haja vista que a gente está vendo que a festa legalizada, ela vai rodar bem, ela vai fluir bem. Mas e as ilegais? Então vamos lá. Deixar claro, isso é independente de qualquer evento e o que manda o script numa situação dessa. Um evento que não tem a previsão do policiamento, cabe a representação disso ao Ministério Público solicitando embargo da festa. Esse é o primeiro procedimento que cabe ao comandante da Polícia Militar. Tá certo? O que a gente tem notado? Aí a gente fica aguardando a situação e a decisão do judiciário, se ele vai embargar ou não. Não é a PM que embarga a festa. Isso cabe ao juiz. Tá certo? Geralmente é embargado, né? O juiz também, na sua consciência, ele não vai deixar, né, uma festa fluir se a polícia está dizendo que incorre com a segurança. Mas vamos lá, a gente aguarda essa decisão. Mesmo ela não... Vamos supor que não saia nenhuma decisão dali. A gente faz o planejamento com vistas caso ocorra algum problema, né? Esse é o de praxe. Aí eu vou para o caso específico aqui do Dr. Chaves, né? Os últimos eventos que ocorreram, sequer houve pedido de policiamento. Não houve. Não houve. Não foi informado. Não foi informado de nenhuma forma. Já percebemos também que os organizadores estão até evitando de informar o local que está acontecendo o evento. Então ele faz um convite numa rede social, no Facebook, assim, abre uma página, vamos fazer evento tal. E não é citado. Ele fala a data, mas não cita o local. Exatamente para dificultar
Fiscalização. A fiscalização, para você não ter que oficiar com antecedência para dar tempo, né, de embargar a festa do indivíduo. Então, ele deixa para divulgar aos participantes em cima da hora. Vai ser na chácara tal. A gente já percebeu isso. Ele abre rapidinho, sai o local. As pessoas vão. Então, olha só. O pessoal que utiliza, né, que está na marginalidade da lei aí, né, eu sei que é até um termo forte, né, um marginal aí que está margiando. Ele usa dos seus artifícios para burlar aquilo que já está especificado. Então, isso é o que causa dificuldade com relação, né, ao respectivo evento. O seu caso concreto, até já conversei com o José, eu ia perguntar até diretamente, me parece que houve a solicitação via 90 e a viatura não foi. Eu já fiz o levantamento com relação aos atendimentos, teve alguns atendimentos, inclusive na festa, isso está registrado em relatório, tá? Inclusive na festa que foi feita a solicitação, mas eu acredito que deva ter havido algum ruído aí na situação da ligação 90, porque acho que todos já sabem, todas as ligações hoje que são feitas através do 90, elas caem numa central lá em Piracicaba. E essa central lá em Piracicaba, ela faz esse registro, isso cai num computador para nós aqui em São João, que é despachada a viatura através do rádio. Então, eu precisava até ver depois com o senhor o horário que o senhor ligou, para eu conseguir monitorar se houve o erro lá em Piracicaba de não ter mandado essa viatura. Depois a gente pode até falar, né, especificamente aqui, para a gente verificar mais ou menos. Né, sobre esse porque eu já assunto, tenho né? como fazer esse levantamento e ver se houve um erro realmente por parte do atendente ou se o erro foi aqui, que deixaram de fazer esse atendimento. Capitão, né? Porque independente, só só para eu concluir, não é porque o Dr. Chaves pediu essa viatura. Não. Qualquer um pode pedir essa viatura, qualquer um do povo pode. Qualquer um que ligasse lá, a viatura ia lá atender. É natural isso daí. Tá? Então não é porque é o senhor que pediu, não. A gente tá vendo. Qualquer um pode, e a gente apura tudo. Exatamente. Primeiro, para consertar o procedimento, para que o atendimento seja sempre o melhor possível, porque os nossos clientes, quem são? A sociedade, né? São os munícipes. Então a gente tem que melhorar os nossos procedimentos, e se houver um problema aí, o policial vai responder também. Capitão, Ok? Capitão, boa noite. Boa noite. Teve um evento divulgado em redes sociais, conforme o senhor mesmo citou, né? E esse evento já divulgava previamente o local. Eu fiz um ofício via Câmara Municipal para a atividade delegada, ao comando da Polícia Militar, enfim, a todos os órgãos competentes. E eu não obtive resposta, e eu fui pessoalmente até o evento, e pelo menos até a hora que eu permaneci próximo ao evento, ninguém compareceu. Inclusive o ofício saiu daqui da Câmara. Então aí que ficou a pergunta, né, que foi assim, gente, porque o 190, eu tive dificuldade aquele dia, porque foi um atendimento muito demorado no 190 em Piracicaba. A pessoa não sabia quem estava do outro lado, eles não têm a noção da cidade, a localização, eu tinha que explicar qual que era o KM, eu não sabia o KM correto. Você está me entendendo? Então a gente tem uma certa dificuldade porque mudou para Piracicaba. Porque quando era aqui, antigamente, era mais fácil. A gente conversando com alguém que mora em São João, é próximo do bairro Alegre. Então tem uma localização pré-determinada. Eles não sabem o que é bairro Alegre. Você concorda comigo? Sim. Porém, teve um evento divulgado no Facebook. Eu conversei na engenharia da prefeitura. Não havia alvará para essa festa, não havia nada. Eu vim até a Câmara Municipal, fiz um ofício a vários órgãos, né? E não teve a fiscalização. Não teve. Aí eu até cheguei a perguntar para a Juliana, né, se ela havia encaminhado. Ela falou que sim, que foi encaminhado. Porém, não teve a fiscalização na festa. Tinha lá o nome da chácara. Essas festas que estão tendo agora normalmente, aí, que paga R$10, leva bebida, paga R$10, leva o que quiser. Capitão, eu presenciei. Tinha muito menor. Muito menor. Muita gente alcoolizada, muita... Então, assim, o teor, eu acho que o mais importante, né, é que nem o Rui citou, com essa clandestinidade, que eles realmente não querem cumprir as resoluções, que isso dá trabalho e custo para eles, né? E eles procuram burlar de qualquer maneira a lei. De qualquer maneira a lei. Então, como o senhor mesmo disse, como é que o senhor vai fiscalizar
é algo que, por exemplo, eles divulgam 24 horas antes. É difícil, porque também precisa de todo um aparato da polícia, precisa todo um aparato da atividade delegada, dos fiscais da prefeitura. O que me chamou a atenção numa festa, na mesma festa do 190, que eu liguei para os fiscais da prefeitura, que foram fornecidos os números que estavam de plantão aquele dia, e eu fiquei impressionado com as respostas. Porque um me respondeu que não havia viatura, o outro respondeu que o período dele de trabalho naquela semana já havia ultrapassado, e ninguém podia ir. Eu falei, gente, se for problema de viatura ou de horário, eu pego vocês vão comigo. Não, nós não podemos. Então, também tem alguma falha na fiscalização.